Olá a todos e todas, meu nome é Monique da Silva Valentim, sou bolsista do projeto Narrativa Histórica, coordenado pela professora Helenice Rocha, sediado na Faculdade de Formação de Professores FFP da UERJ. Venho apresentar a configuração das temáticas dos reinos africanos e povos indígenas nos livros didáticos, a correlação desses temas e sua importância dentro das narrativas escolares, dentro dos livros nos quais a gente pesquisa. O objetivo do projeto é analisar os livros de história didáticos aprovados no Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, de 2011, que é o PNLD central do nosso projeto. À medida que a gente precisa avançar nas pesquisas e ter algumas inquietações, a gente recua com o PNLD, vai atrás de PNLDs anteriores a 2011 ou avança para PNLDs mais à frente, 2014, 2017, para estar fazendo comparações. Cada temática desenvolvemos objetivos específicos. A gente observa em cada um desses temas elencados pelo projeto, a gente procura aspectos singulares a esses temas. Produzimos relatórios, nesses relatórios temos tabelas em que a gente procura observar quais são os sujeitos, quais são os conceitos, como a narrativa se apresenta e aí a partir disso a gente consegue perceber como é que esses temas estão sendo trabalhados nas narrativas. A partir desse vasto material produzido, dos relatórios desses temas elencados, agora a gente passou para uma nova fase no projeto, que é observar como é que esses temas, eles se relacionam também com outros temas, com outras temáticas. A gente vai procurando, no caso, essas relações e inter-relações que essas temáticas vão tendo. As duas temáticas propostas, na qual eu trouxe para apresentar hoje, elas possuem uma particularidade em relação às outras. São temas que possuem uma exigência da legislação referente às leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que é a complementar, que essas leis trazem a imposição do ensino de história da África, cultural, afro-brasileira e indígena. Essas temáticas, elas já existiam dentro dos livros didáticos, mas que a partir dessa exigência a gente percebe algumas mudanças. Uma grande mudança que a gente percebeu e a gente percebe é a questão dos capítulos, a existência de capítulos nas narrativas, que anteriormente essas temáticas não possuíam capítulos, essas temáticas eram trabalhadas junto com os outros temas, que ainda são, A imposição das temáticas, claro, movimentou as editoras dos livros didáticos, autores e assim também a academia, com a exigência, a emergência de estudos e pesquisas voltadas para estas demandas. Com essa nova fase do projeto, a gente também começou a observar os sumários, como essas temáticas estão sendo organizadas dentro dos sumários. A organização das temáticas nos sumários dos livros analisados mostrou uma diferença inquietante em relação à quantidade de capítulos dedicados aos povos indígenas em relação a outros temas já canônicos, como a coordenadora Helenice Rocha gosta de chamar, são aqueles temas já que possuem uma tradição, e até mesmo os reinos africanos. A temática dos povos indígenas, das 15 coleções que nós analisamos no projeto, somente 7 apresentam capítulos próprios. Em 6 coleções, elas são apresentadas em tópicos nos capítulos de colonização. E em 2 coleções apenas ocorre menção inserida no texto principal dedicado à colonização.
Só que nas 15 coleções possuem capítulos para os reinos africanos. Então a temática dos povos indígenas ainda sofre muito com a falta da menção do trabalho e da imposição da legislação. No caso dos reinos africanos, dentro dos livros didáticos, a temática ela é posta como uma forma de compreender as dimensões do islamismo e do escravismo atlântico. A temática é muito atrelada a esses temas, ao islamismo e ao escravismo atlântico. E também, né, para mostrar o início da saga colonial portuguesa, né, no Brasil. Isso com os povos indígenas. Então a gente percebe que essas duas temáticas elas sempre estão em segundo plano, sempre para demonstrar o que o outro está fazendo, o avanço do outro dentro dos livros, né? A dependência do desenvolvimento dessas temáticas ligadas à expansão, colonização e escravidão acaba por sufocar o tratamento da diversidade, né, dos povos indígenas e africanos. Acaba que o tema se torna um tema exótico, é o diferente, o exótico, mas é o exótico que não chama tanta atenção, não é aquele exótico que traz o interesse, né, do aluno tá querendo entender o porquê daquilo, né? A apresentação dos temas, né, no texto principal, nas narrativas, elas não possuem fator detonador. Elas são apresentadas de forma descritiva. Vai descrevendo como surgiram os reinos africanos, como os reinos foram surgindo e foram sendo vencidos uns pelos outros, e aí acabou. E aí a partir daí, né, se torna o quê? Já se deixa um pouco da África para trás, e agora você tem dentro dos livros a saga, né, dos escravizados, né, dos negros trazidos, né, forçados, né, à escravidão para o Brasil, né? E aí você começa agora a tratar os escravizados dentro das narrativas, né? E aí é apresentada, né, desenvolvida de forma descritiva. Então ela fica em apoio a essas concepções já estabelecidas na narrativa mais ampla dos livros didáticos, né? As relações escravistas estão presentes nos capítulos dos reinos africanos em 8 coleções das 15, né, que nós pesquisamos no projeto. Essa relação escravista no relação aos reinos africanos, ela está ao mencionar o reino do Congo em relação ao personagem de Diogo Cão, que é o personagem que chega à África em 1483, que é destacado como mensageiro da coroa. A partir dali, né, começa a se trabalhar a questão dos escravizados e dos negros, né, trazidos para o Brasil, né? As narrativas mencionam sempre um início de relação muito amistosa, mas que depois, né, o rei do Congo, né, começa a ter problemas com a coroa portuguesa por conta do excesso, né, de escravos, né, da escravidão. A menção ao trabalho e o destino dos escravos está inserido nos capítulos de colonização da América Portuguesa. As narrativas apresentam os escravizados oriundos de partes da África no tratamento da economia açucareira, demonstrando a inserção como mão de obra em conjunto ou em troca com os indígenas nos engenhos de cana-de-açúcar. A temática dos povos indígenas, mesmo nas narrativas que possuem capítulos próprios, é tratada no contexto do capítulo de colonização, quando descrevem a chegada dos portugueses e os primeiros contatos, né, tratando as relações e de escambo e a extração de pau-brasil. De acordo com as narrativas, após 1530, Portugal decide ocupar as terras que viriam a ser o Brasil, e a presença dos indígenas tem uma continuidade na descrição dos processos, pois foram a primeira mão de obra escrava da colônia.
né? Logo no início da economia açucareira, que nos séculos 16 e 17 terá o seu auge e contará com os escravizados trazidos da África. Assim, com essa organização das narrativas, podemos observar uma narrativa eurocêntrica, que reforça estereótipos, né, a submissão das temáticas africanas e indígenas ao protagonismo europeu, incluso, né, nesse grande bloco da expansão marítima e dos feitos europeus. A professora, né, Marina de Mello Souza, né, ela defende que a gente precisa de uma reorganização nas narrativas. As narrativas precisam ser reorganizadas para que essas narrativas eurocêntricas precisam deixar de existir, que haja espaço para que todos os temas possam ser trabalhados, né, de forma sem reforçar estereótipos e sem essa narrativa eurocêntrica. Vim apresentar, né, o meu trabalho, minha pesquisa, né, em andamento, agradecer a faculdade, agradecer, né, ao CETRENA e a professora Elenice Rocha. Muito obrigada.